Vocês conhecem Rosana Herman? Não conhecem? Talvez vocês conheçam sim. A Rosana, até a minha idade, e trabalhou na imprensa, jornalista. Então ela percorreu aí todo o período de vida que eu também percorri. Então a gente tem experiências mais ou menos comuns. Ela escreve na Folha, é jornalista da Folha de São Paulo. Bem, até louvo, né? Eu louvo que ela ainda esteja na Folha, né? Porque a Folha colocou um monte de molecada que, né? E desprezou os mais velhos. Mas enfim, essa não é a questão. A questão é do artigo que ela fez hoje. A Rosana normalmente escreve sobre mídia, sobre TV. E hoje ela fez uma avaliação do período dela nesses anos de internet. Você sabe que a internet se popularizou a partir de 95 e nós estamos agora em 2025. São 30 anos. Então ela fez um artigo sobre esses 30 anos de internet. E vejam aqui uma espécie de balanço que ela fez. Vou ler só um parágrafo, não vou ler o artigo todo não, porque aí cansa, mas num vídeo não é muito bom. Mas eu vou fazer aqui só a leitura de um parágrafo. Aguenta aí para você ver o que ela fala que vai dar pano para nossa discussão aqui. Olha só. A revolução digital trouxe conquistas incríveis. Informação democratizada, avanços médicos, educação acessível, mas o progresso veio com um preço salgado. Fake news, polarização tóxica, golpes financeiros, vícios digitais e uma epidemia de solidão em plena hiperconexão. Aí, ela diz que viveu tudo isso, né? E que ela leu um filósofo argentino, Miguel Benassayag, que ele fala sobre a substituição do vivido pelo virtual. Agora, prestem bem atenção na frase dela. Muito do que conversamos não vem mais de experiências reais, mas do que vimos na internet. Criou-se um imaginário coletivo digital que uniformiza pensamentos, especialmente entre jovens que muitas vezes reproduzem narrativas prontas, em vez de criarem suas próprias ideias. É verdade isso? Tem lá a sua verdade. Mas onde é que está o problema disso? Na escala? No volume? Será? Hã? Agora, vamos analisar isso aqui. Quer dizer que a experiência real é só a experiência que eu passo se eu tiver em contato com outra pessoa. Qualquer outra experiência não é real. Pera lá, como assim? Como assim? Não estou entendendo. Quer dizer que essa experiência que eu tenho aqui com vocês e vocês têm comigo é virtual. E nós estamos conversando a partir de um artigo que é de uma pessoa que nós nunca encontramos. E essa experiência que nós estamos tendo com o texto dela, a partir do meu comentário, e vocês aí pensando sobre as duas coisas, não é real? Então, como vem a experiência real? Do jeito que ela está falando, a única experiência real que a gente tem, no final das contas, vai ser o coito. Não é? Porque é só nessa hora que a gente encosta corpos com corpos, e olhe lá ainda.
Então não tem sentido essa história de que eu estou num lugar, estou no outro, e há uma mídia entre nós e essa experiência não é real. E desde quando aquilo que eu conto para o outro não é real? Ah, mas eu li na internet. E daí? E se leu num livro? E se alguém contou? E se viu numa foto? Não é real a experiência? Pode não ser a minha experiência vivida em termos de sensação e sensibilidade. Pode ser, mas continua sendo. Eu tenho uma experiência com o sofrimento. Então, melhor, a minha experiência corporal de dor é uma porta aberta para eu ter empatia com a dor do outro. Claro, uma criança que nunca tem dor, você imagina se ela chegar à idade adulta, o grau de empatia que ela tem com a dor do outro. É bem menor que uma criança que já cortou o dedo. Ou que já teve uma gripe, ou já que foi para o hospital. Claro, mas isso não diz que as experiências sendo, digamos assim, contadas, não vividas, não são experiências reais. Elas são reais, sim. Quando eu escutei, quando eu vi, elas se transformaram em experiências que eu tomei como real. Como real para mim, naquele momento, me impactei com aquilo. Faz 2000 anos que se crucificou Cristo. E quando contam essa história para você, você fica impactado com o sofrimento. Como que não? E é uma experiência real, a crucificação para o Cristo e o sofrimento com a crucificação para você naquele momento. Você, vai ganhando. Então é assim que é a experiência. A experiência pressupõe mediações. A experiência pressupõe a mídia. Então é completamente furado você achar que nós estamos vivendo num mundo da fantasia. Nós estamos vivendo num mundo onde o imagético, onde a imagem, ela está, empurrando o texto. Isso é verdade. O texto é linear. Ele demanda você ter uma sequência para entender a mensagem. E nessa sequência, você pode pensar, até porque, a linguagem já obriga você a pensar e o seu pensamento é a linguagem. E a imagem não. A imagem não tem uma sequência linear, ela é jogada para você como um todo. Então, ela jogada para você como um todo, não tem um percurso, de modo que ela se torna obsoleta logo. Logo depois você precisa de outra. Não é verdade? Um livro fica na sua cabeceira, aquele que você gostou, a vida toda você retoma. Uma imagem você viu, acabou. Você já precisa de outra, de outra, de outra. A não ser que seja uma imagem que tente imitar o livro, como o cinema. Às vezes você assiste 5 vezes o mesmo filme. Mas nos dois casos você teve uma experiência real com aquilo que te contou. Uma experiência pensada, no caso do texto, uma experiência menos pensada, mais do âmbito da sensação. E por isso, menos rica. E por isso, mais exigente do retorno de mais outra e mais outra. Daí a bizarrice. Se a imagem apela, a outra tem que ser mais apeladora, mais bizarra. Até aí tudo bem, mas isso sou eu que estou falando, não ela. O que ela está falando é uma coisa que não condiz. Só para que vocês entendam de uma vez por todas, quando é que a gente tem uma primeira crítica efetiva da mídia? Quem é que faz a primeira crítica da mídia? Que eu saiba, a primeira crítica da mídia está no Fedro do Platão.
com Sócrates questionando a existência do texto escrito, do livro. Ele diz: se eu faço a pergunta para este livro, ele vai responder sempre a mesma coisa. Por quê? Porque está escrito já. Ele não pode mudar, ele não pode pensar a partir daquilo que eu estou falando. Eu não consigo entrar em diálogo com ele. Enquanto que na conversa tete a tete, eu falo uma coisa e você pensa outra e me responde. Eu falo a mesma coisa e você não pensa a mesma coisa, você já pensa outra e me responde. Então isto cria uma experiência de uma dialética construtiva e totalmente inovadora a cada segundo. Isto não é reproduzível. Platão falou: eu vou tentar reproduzir escrevendo em forma de diálogo, e teve sucesso, mas em determinados momentos não. Em determinados momentos vale a crítica do Sócrates. Só é possível uma dialética enquanto uma experiência de duas pessoas conversando, ou de 3 ou 4. Com o livro, introduziu a mediação do texto, introduziu a palavra escrita, há um gap. E este gap, esta mediação, esta mídia, vai dali para frente se desenvolver em todos os sentidos e sempre vai nos dar a sensação de que nós abandonamos o tete a tete, que nós abandonamos aquilo que seria a experiência real. De modo que, o pensamento, a gente fica sempre pensando na seguinte coisa: poxa vida, será que, né? Na conversa tete a tete é que está a verdade? Será que uma vez fora da conversa tete a tete, tudo que acontecer é menos verdadeiro do que no tete a tete? Há um autor, né, um filósofo, que até teorizou sobre isso, o Derrida. Jacques Derrida sempre até falou, né? Há uma tendência da filosofia de achar que a experiência que contém a verdade é aquela da linguagem oral, é aquela vivida tete a tete. Qualquer mediação do texto é artificial. Ele fez uma filosofia em cima disso, inclusive para denunciar, né? Para dizer que isso talvez seja uma ilusão, porque talvez o texto seja uma mediação que nos tira do tete a tete, mas o tete a tete não significa ser mais verdadeiro, significa ter possibilidades de riqueza numa direção, enquanto que o texto tem possibilidades de riqueza numa outra direção. Então a mídia, o jornalismo que ela fez, ou o jornalismo que ela faz agora, o livro que eu escrevi, ou o vídeo que eu faço agora, eles não são incompatíveis. Eles são outra coisa. Então a gente tem que fazer a crítica da internet não por esta via, porque por esta via a gente vai chover no molhado. Por esta via a gente vai reproduzir a indisposição do Sócrates para com o livro só. Então a outra via de crítica, é entender que esta maquininha aqui, a internet, a infosfera, ela não é outro humano, nem ela é um livro, ela é um composto de algoritmos. Para ela estabelecer um modo de nós entrarmos nela e conversarmos com outras pessoas, nós temos que estar sujeitos ao simbolismo dela, ao modo como ela estabelece uma comunicação com menos semântica, ou seja, menos significado e mais símbolos.
ela faz digamos assim, ela nos traz para um regime de comandos. Você põe símbolos, ela devolve símbolos e você então conversa, entre aspas, com a máquina. E a máquina ajuda você a conversar com outros, mas já numa outra posição, onde você teve que enxugar a linguagem, diminuir a semântica, ampliar a semiótica, deixar-se levar pelo conjunto semiótico para então chegar ao outro. O outro não faz a retradução. O outro não fala assim, bom, isso aqui é um conjunto semiótico, eu vou agora enfiar significados. Não, não, ele toma o conjunto semiótico. Então, ele faz o quê? Ele se categoriza, ele compactua com a forma algorítmica. Ele compactua com a linguagem que não é linguagem, porque ela é muito mais semiótica, ela é muito mais imagética. Então, a sociedade do espetáculo não é a sociedade do espetáculo imagem, mas ela favorece a imagem. E esta situação imagética, quando se perpetua, ajuda a ideia de comando por algoritmo. Ou seja, você pensa menos e executa mais comandos. A ponto de você, perceber alguns comandos. Por exemplo, você não ri. Você põe um emotion, né? Um bichinho rindo por você. Ou seja, você usa de um símbolo que você acha que é significativo. Você usa de um símbolo que você acha que tem semântica, mas ele não tem. Por quê? Porque você não sabe de maneira nenhuma se você transmitiu um sorriso. Talvez vocês não tenham transmitido sorriso nenhum, você apenas tenha feito aquilo, para dar uma resposta simpática, mas você não está sorrindo. Nenhum outro que recebe sorriu quando recebeu aquilo. O sorriso não levou ao sorriso. Então você estabelece uma comunicação onde, por exemplo, o emotion, que é puramente semiótico, aparentemente trouxe o semântico, mas não trouxe o semântico que você imagina. Ele apenas fez com que você não conversasse com o outro ou conversasse sobre o registro do algoritmo que exigiu o emotion. A carinha. Esse é um exemplo. Mas é assim que a internet inteira funciona e é assim que a infosfera inteira funciona. Imagine uma criança, portanto, que aprende a conversar assim. Ela certamente vai ter um universo de sensibilidade mais restrita do que a outra que aprende as palavras com a mãe. Então, este é o problema. Mas quem é que seleciona esta simbologia? Quem é que seleciona o semiótico para que ele seja desta forma? O tempo de lucro, tempo de atenção. Quanto tempo você atende aquilo e quanto tempo você não atende. Se você atende mais aquilo, aquilo rende mais dinheiro. Então, portanto, o operador semiótico da infosfera atual da internet é o capital. É ele. O capital que quer crescer, então, portanto, ele quer ficar mais tempo com você, porque ali vale mais. Se ele conseguiu mais tempo com você, vale mais. Sacou? Então as pessoas, Paulo, você faz vídeo muito longo. Paulo, eu não aguento, vou pôr no acelerador para escutar você. Paulo, você devia ter a luz assim, assado. Paulo, você devia contratar uma empresa para fazer os seus vídeos. Vai surgindo, Vai surgindo todas aquelas sugestões que o cara pensa que são boas sugestões, mas eles são sugestões da algoritmização.
E qual o objetivo? Eu ter a tua atenção para que você fique mais tempo no canal e para que este canal possa estar associado a propagandas que rendem mais dinheiro para o YouTube, porque o que ele paga de retorno para quem faz o conteúdo é zero. Principalmente num canal como o nosso, né? O tipo de conteúdo que exige participação, exige engajamento, exige reflexão. Então a internet tem outros perigos que não é estes que a Hermann viveu. Porque ela viveu, mas ela não pesquisou sobre. Enquanto que eu vivi, mas ao mesmo tempo fui pesquisando sobre essas mudanças. É a diferença de quem né? Alguém que viveu e estudou e alguém que só viveu e não estudou o problema. Estudou outras coisas, mas não o problema. Esse problema. Ela faz uma espécie de vida aparente. E eu busco fazer uma vida mais essencial do que é realmente estar sobre o poder de 30 anos de uma maquinaria. Já dei vários exemplos sobre isso. Ontem mesmo fiz um vídeo sobre o Bolsonaro, mostrando como que ele se adaptou rapidinho ao mundo imagético. Tá? Então, é nesse sentido que a gente tem que caminhar. Veja como os nossos vídeos, gente, eles não são vídeos, eles são vídeos que estão construindo uma teoria. Nós vamos construindo uma teoria com várias pontas. Daí os livros, Semiocapitalismo, Subjetividade Maquínica, A República de Deodoro Bolsonaro, são todos livros que vão construindo uma teoria junto com vocês a partir dos vídeos. Então, os vídeos nunca são esporádicos, os vídeos desse canal nunca são esporádicos. Ah, um sobre esse assunto, outro sobre esse assunto, é comentários na internet. Não! É o lugar da filosofia. A gente vai construindo juntos uma interpretação de mundo. A gente vai construindo juntos uma narrativa que tenta entender este mundo e vai colocando ela em livros. E isto só é feito por quê? Porque a gente vai tentando driblar este meio e criando uma comunidade. E esta comunidade, né, depende do seu financiamento para ela. É você que dá R$5, 10, ou que eu dá 500, dá 1.000, dá 2. Qualquer coisa que você der faz o canal continuar funcionando, porque não tem outra fonte para fazer funcionar. É isso, gente. É exatamente isso. Daqui a pouco a gente volta. Ah, aliás, falando nisso, não esquece, o Pix está aqui, hein? O Pix está aqui. Isso aqui é necessário, gente. Isso aqui é muito necessário. A gente não pede à toa, não. A gente está fazendo um trabalho violento com tudo isso. Para mudar mesmo, para mudar o Brasil, para ter uma esquerda reflexiva. Não é possível, gente. Não é possível que a esquerda fique burra igual a direita. Não é possível. Então você contribua para o Pix naquilo que você puder. Daqui a pouco a gente volta.